Amados, esse texto da palavra de Deus, ele fala referente a quando Davi, ele recebe ali a visita do profeta Natã, e Natã então traz uma mensagem da parte de Deus, falando acerca do pecado, do erro que Davi havia cometido, né, de tomar a mulher de um soldado fiel seu, um homem chamado Urias, por sua mulher, e encobertamente criar um plano para poder assim, trazer aquela mulher à sua vida, trazer aquela mulher para dentro da sua história. Davi, ele é um personagem da Bíblia muito estigmatizado por cada um de nós, na verdade. Né? Sempre que é pregado, sempre que é anunciado, sempre que Davi é citado, ele é citado como um homem de peleja, ele é citado como um homem de guerra, ele é citado como um homem fiel, ele é citado como um homem amado, um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi, ele teve problemas na sua vida. E nós, na maioria das vezes, lemos e entendemos a vida de Davi como aquilo que foi permeado ali, como aquilo que foi falado acerca do seu combate contra o gigante Golias, acerca das suas vitórias, acerca de tudo que ele conquistou como rei, acerca dos salmos em que ele escreveu para o Senhor, acerca de toda a sua vida devocional para com Deus. Mas, na verdade, nós vamos ver Davi se enrolando na sua vida sentimental, Davi tendo problemas na sua vida familiar, Davi sendo um homem muito próspero na sua vida secular, sendo um homem muito próspero na sua vida, digamos assim, espiritual, na sua vida devocional para com Deus, mas na vida familiar, Davi, ele foi um fracasso. Davi foi um herói, encontra um homem de guerra, encontra um homem de Deus, enquanto foi uma pessoa em que colocou planos e ali conseguiu conquistar coisas. Mas enquanto a um chefe de família, ele foi um fracasso. E o texto deixa claro, em que nós acabamos de ler, que a espada jamais se apartaria da família de Davi, porquanto ele cometeu aquele erro. E ficamos a pensar nesta noite, o que vem a ser família? Né? Já que vivemos em tempos de pós-modernidade, tempos em que família para mim pode ser uma coisa e para você pode ser outra. E a bem da verdade, a Bíblia Sagrada vai dizer que família é aquilo que está em Gênesis capítulo 2. Deixará o homem seu pai e sua mulher, seu pai e a sua mãe, uniciar a sua mulher e serão ambos uma só carne. É isso que a Bíblia ensina o que é família. É quando um homem ou uma mulher constitui uma família e ali tem filhos, geram filhos para poder o quê? Permear toda a sociedade de pessoas. Vai dizer 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua casa, quer dizer, da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Agora, amados, muitas pessoas também têm dúvida acerca da ordem de prioridade que deve estar a família. Em primeiro lugar, deve estar Deus. Deus é soberano. Deus acima de todas as coisas. Deus aquele que está, norteando a nossa vida. Em segundo lugar, deve vir a família. Por quê? Porque a família é o cerne de toda a sociedade. E em terceiro lugar, a igreja. Por que eu digo isso? Porque tem pessoas que às vezes colocam a igreja em primeiro lugar, Deus em segundo lugar, a família em terceiro lugar, invertem a ordem das coisas, e aí tem uma vida desgraçada, uma vida sem a graça de Deus. Por quê? Porque na sua vida está caminhando inconforme aquilo que Deus deixou escrito na sua palavra. Agora, o que teria levado Davi a ser um homem fracassado no âmbito familiar? Por que então Davi foi um homem fracassado no âmbito familiar? O que será que levou Davi a ser uma pessoa que não conseguiu derrotar os gigantes da sua vida familiar? Embora conseguiu derrotar gigantes lá fora, mas quando chegou dentro da sua casa, ele não conseguiu. Amados, eu vou para 1 Samuel, capítulo 16, que lá nós vamos ver o profeta Samuel indo até a casa, de Jessé, o pai de Davi, para dali ungir um rei. E quando chega àquele lugar, nós vamos ver que Davi não tinha a devida atenção do pai. É interessante pensar assim, por quê? Porque quando o profeta vai até a casa de Jessé, Jessé está ali para poder falar com Samuel, e ali naquele momento, ele apresenta os filhos ali, e na ordem dos filhos,
o próprio Jessé não se lembra de Davi como um filho, mas quando o profeta fala com ele, quando o profeta pergunta se há mais um filho, e aí então ele se lembra que havia um filho menor. Uma outra coisa que nós vamos encontrar já é em 1 Samuel 17, a partir do versículo 28, quando Davi ele vai levar comida ali para os seus irmãos. Davi, na verdade, vai ali para poder levar como está o relatório, para poder levar como estava os irmãos ali, e ali o seu irmão Eliabe fala com Davi de uma forma muito áspera. Sabe, amados, eu fico a pensar que Davi parece que ele vivia uma vida na sua casa, e na verdade ele tinha uma casa, mas ele não tinha um lar. Eu fico a pensar que Davi, ele tinha obrigações, mas ele não tinha relações de afeto com os seus irmãos e nem com o seu pai. Sabe, amados, muitas pessoas hoje não conseguem ter uma vida familiar, porque o seu passado foi um passado em que ela não teve uma referência paterna, não teve uma referência materna, não teve uma referência no sentido de que essa pessoa que é o pai, ou até mesmo a pessoa que é a mãe, não repartiu o afeto devido para que ele pudesse, ou ela pudesse aprender a ser uma mãe e a ser um pai. É muito triste, amados, mas parece que há um desconhecimento de Davi a respeito do que seria a família, porque ele não tinha família de fato. Ele morava numa casa, ele tinha um endereço, mas ele não tinha um lar. Muitas pessoas hoje não conseguem ser um bom pai, não conseguem ser uma boa mãe, porque não aprenderam de fato isso no passado.